Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos ler a Bíblia mais uma vez, para já receber a palavra de Deus. Amém. Já tivemos louvores, já tivemos a oração, graças a Deus. Agora é a hora da palavra de Deus. Amém. Já louvamos ao Senhor, já falamos com Deus. Agora é hora de ouvir Deus falar conosco. Amém. Quem veio aqui ouvir Deus falar, dá glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Livro de Lucas, capítulo 9. E o versículo 56. Glória a Deus, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 9, e o versículo 56. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Graças a Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 56. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 56. Vamos fazer leitura, amados. Diz assim o texto: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Deus, está aqui a tua palavra, Senhor. E nós cremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Cremos que o Senhor tem uma palavra revelada, meu Pai, para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Nós temos certeza que o Senhor, meu Deus, não desampara o teu povo e fala. O Senhor sempre fala, meu Deus. Por isso nós cremos, Senhor. Já tivemos louvor, já louvamos ao Senhor, Pai. Já oramos, falamos com o Senhor. Agora é a hora de ouvir o Senhor falar conosco. Fala, meu Deus, na tua palavra, no meu coração, no coração do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus Cristo, e amém. Amém, glória a Deus. Graças a Deus. Quem pode exaltar o Senhor Jesus e dar glória a Deus? Quem pode exaltar com as palmas e dar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, nós temos um texto, e é um texto muito conhecido. Glória a Deus, aleluia. Só que é nesse texto mesmo ele sendo muito conhecido, mesmo os irmãos e irmãs já conhecendo essa palavra, Deus, ele sempre tem algo a falar conosco. Mesmo naquela palavra que nós já lemos, que nós já ouvimos, ele sempre traz algo para renovar o teu povo, para renovar meu coração, para renovar o coração do meu irmão, da minha irmã. E essa noite não é diferente. Deus está renovando cada um de nós que estamos aqui com a tua palavra. Quem crê assim, dá glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, nós vimos o texto que Jesus, o Senhor, falou estas palavras: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E aqui o texto diz ainda mais: e foram para outra aldeia. Igreja do Senhor, para quem não sabe, passa a saber a partir de hoje. Para quem não conhece, passe a conhecer a partir de hoje que nós não temos somente esse corpo, a matéria, esse físico, onde tomamos água, quando
sentimos sede, nós não temos somente esse corpo, a matéria, o físico, que quando não se alimenta, perde a força, fica fraco, dá moleza no corpo, porque não se alimentou bem. Louvado seja Deus. Além desse corpo, da matéria, do físico, nós temos também o espírito de vida, que ao desfalecer também o corpo, glória a Deus, aleluia, ou perdendo todas as forças do corpo, e de uma forma melhor para entender, parando então as batidas do coração, perde-se a vida, ou o fôlego de vida, que não é ainda a alma. Falei do corpo e do fôlego de vida, aquele que o Senhor nosso Deus soprou ali no homem, no primeiro homem, Adão, o fôlego de vida. Falamos do corpo, da matéria, do físico e do espírito de vida. Só que existe a alma, e a alma, sim, é agora que vem a questão. É a alma que vai ter a vida eterna, ou vai viver eternamente. E é nesta hora, e é neste momento, que nós devemos ficar bem atentos para entender esse negócio. Porque se eu estou andando com a minha vida aqui na terra, obedecendo a palavra de Deus, fazendo conforme Deus está mandando, obedecendo aquilo que Deus fala comigo, então a minha alma terá o descanso eterno, serei salvo. Mas se eu não obedecer a palavra de Deus, se eu não obedecer aquilo que Deus fala comigo, a minha alma vai perecer, e ele não será somente o corpo, ou não será uma perca do fôlego de vida, mas sim a alma será eternamente condenada. E é sobre isso, é neste momento que nós temos que entender a profundidade do que Jesus está dizendo. Ele disse: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, igreja do Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Jesus disse: olha, não temos aquele que pode matar o corpo, e simplesmente o corpo, e não pode fazer mais nada, ou seja, não pode destinar para onde a tua alma vai. Mas só tem aquele que pode matar o corpo, ou seja, tirar o fôlego de vida, e também dar um destino para a tua alma. Então é esse que nós devemos temer. Glória a Deus! Nós devemos temer aquele que pode dar um destino para a nossa alma, mas um destino de alegria, de paz, de felicidade, de alegria eterna. Temer ao Senhor. Nós devemos temer ao Senhor, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele tem um descanso para a nossa alma. Eu não estou falando do corpo e nem do fôlego de vida, estou falando da alma, aonde está acumulado também os seus sentimentos, os seus pensamentos. Louvado seja Deus. Quando eu deixo obedecer a palavra de Deus e obedeço os meus pensamentos, aquilo que eu acho que é certo, mas está errado, eu estou levando a minha alma para a perdição. Mas quando eu obedeço a palavra de Deus, eu sigo a palavra de Deus, sigo os passos de Jesus, a minha alma está caminhando então para a vida eterna. Então nós entendemos aqui o que é a alma. E Jesus falou isso aqui, amados, porque no início do tema aqui, que onde está escrito, os samaritanos não recebem a Jesus, que começa no versículo 51 de Lucas capítulo 9, diz que Jesus, vendo que estava ali então perto, os dias para ele subir para o céu, ele sentiu a grande vontade de ir até Jerusalém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Olha só, amados, ele ficou firme com isso, tem que ir em Jerusalém, eu tenho que ir lá.
Eu tenho que ir lá. E quando eles estão caminhando para lá, a Bíblia diz que ele mandou mensageiros à frente para fazer um check-up, para verificar a situação, como está o ambiente, porque ele ia passando, ia chegando. Eles só entraram numa aldeia de samaritanos. Quando eles entraram ali, louvado seja Deus, os samaritanos que estavam ali falaram: opa, o que está acontecendo? Aqui vocês não passam, aqui vocês não podem passar. Igreja do Senhor, ali era uma rota que Jesus estava indo, passando para fazer a obra de Deus. Quem está me ouvindo, dá glória a Deus. Ali é uma rota que Jesus estava seguindo para fazer a obra de Deus. Vamos falar todo mundo junto, bem bonito. É uma rota que Jesus estava seguindo para fazer a obra de Deus. E ele se impede Jesus de passar por ali. Então agora os discípulos do Senhor Jesus, em especial Tiago e João, vendo isso, disseram: ah, Senhor, nós temos uma ideia. O que foi, Tiago e João? Querem que nós digamos que desça fogo do céu para consumir esses samaritanos aí, como Elias fez? Se o Senhor quiser, nós vamos pedir aqui para descer fogo do céu e eles serem consumidos. Aí agora no versículo 55, entrando para o versículo 56, diz assim: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor. 55, diz assim: voltando-se porém repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E a Bíblia diz que eles foram por outra aldeia. Igreja do Senhor, isso aqui é muito sério. Jesus tinha que morrer. Jesus veio para morrer. Para morrer. Ele veio para morrer. Mas ele não veio para morrer de uma forma antecipada. Ele veio para morrer no tempo de Deus, no momento de Deus, no momento que Deus determinou para ele. Nós vemos que algumas pessoas dizem assim: porque todos morrem no tempo que Deus estabeleceu. Todos morrem no momento que Deus quis. Só que tem pessoas que colocam a corda no pescoço e se matam. Deus marcou aquele dia para que ela não perecer. Entende isso aqui, igreja? Algumas pessoas dizem: mas todos morrem no dia que Deus preparou. Deus marcou o dia da pessoa morrer no Brasil de facada, de tiro. Foi assim que Deus marcou? Foi assim que Deus determinou a morte dessa pessoa? Não. Não. Algumas pessoas antecipam a morte. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Jesus então, vendo que se ele fosse pela aldeia de samaritanos ia ter problema. E não foi só uma vez, nem duas vezes que tentaram matar o Senhor Jesus. Já tentou jogar ele de cima de penhasco. Amados. Mas Jesus sabia que ele ia morrer no morte de cruz, mas no tempo de Deus. Quem está me ouvindo, dá glória a Deus. Então ele pensa: se eu for para Samaria para morrer antecipadamente, eu não vou, porque eu sei quando eu tenho que morrer, porque o meu Pai já determinou a minha morte, e a minha morte tem que ser na cruz do Calvário, para a salvação de todos aqueles que estão perecendo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele não poderia morrer sendo empurrado do penhasco. Ele entendeu que ele deveria morrer, e morrer na cruz do Calvário. Então Jesus pensou: o quê? Eu ir por aqui por Samaria para eles ajuntarem e me matar? Não. Não vou entrar neste problema, nessa confusão. Eu vou morrer, mas é no tempo do meu Pai, porque o meu Pai já determinou a minha morte.
E se ele fosse, ele poderia morrer. Ia estar em meio de problemas, de confusão, de brigas, e poderia morrer. Mas não ia ser no tempo de Deus. Então ele fez o que? Ele saiu daquela rota que ele estava indo ali. E a Bíblia diz que e foram para outra aldeia. Amados e queridos irmãos, eu sei que alguns aqui já sabem disso, mas outros não. E se Deus falar para você, vai, você pode ir, porque Ele te protege, Ele cuida, Ele te livra. Mas se Deus falar para você, não vai, não vai. Vai ter problema, vai ter briga, vai ter discussão, vai ter morte antecipada. E Deus não quer. E Deus não quer. Então escuta a voz de Deus. Se Deus falar, pode ir que eu estou contigo, vai. Mas se Ele falar assim, não vai, que eu não estou neste negócio, não vai. Não faça isso. E aqui a Bíblia diz, como já foi falado, que eles foram para outra aldeia. Igreja do Senhor, glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus, Ele se preocupa com a salvação das almas. Ele se preocupa em salvar as almas. Ele quer salvar as almas. E que não se lembre de quando Jesus estava ali interrogando e sendo interrogado com 12 anos de idade, já pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, ou seja, caminhando para o propósito. Quem tem um propósito, quem tem um chamado, tem que ouvir a voz de Deus para saber onde está saindo, entrando, e para saber de onde tem que sair. Quem está me ouvindo, dá glória a Deus? Vou falar de novo. Quem tem um chamado, quem tem o propósito de Deus, tem que ouvir a voz de Deus para saber aonde tem que entrar e de onde tem que sair. Para não perder a chamada, para não perder o propósito. Jesus morreu na cruz do Calvário, cumprindo o propósito que Deus Pai entregou para Ele. Jesus veio para morrer por todos os pecadores, que somos nós, pecadores arrependidos. Agora escute isso aqui, igreja. Teve uma ocasião que, louvado seja Deus, um dos seus discípulos chamado Pedro, quando Jesus disse que deveria apanhar, e apanhar muito e morrer, esse Pedro disse, não, isso pode acontecer, tinha compaixão de ti, Senhor. Ele falou, para trás de mim, Satanás, que não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. O que Jesus estava dizendo era assim, Pedro, não impeça a minha morte. Faz parte do chamado, faz parte do processo, daquilo que Deus estabeleceu na minha vida. Jesus estava dizendo, Pedro, eu vim para morrer na cruz do Calvário, e ninguém vai impedir a minha morte. Pelos pecadores. Aleluia. Quem está me entendendo, da glória a Deus? Oh glória. Quantas pessoas estão aí viciadas na pedra de crack, na maconha, na cocaína, na cachaça? Eu estava lá também, amados. Eu estava lá também. E Jesus me alcançou. E eu me lembro quando eu ia na igreja, falei isso aqui algumas vezes. Eu ia na igreja, depois de ter usado muita droga, chegava lá, e Deus usava o irmão aqui, depois que ele pregava, o outro pregava, passando para mim revelação, falando assim, Deus vai te levantar para pregar a palavra de Deus. Ia no culto, na outra vigília, o irmão apontava dele e falava assim, tem um irmão aqui que Deus vai te levantar, você vai pregar a palavra de Deus. E chegou o momento que Deus me levantou para pregar a palavra dele. Então entende, igreja do Senhor, Jesus veio para salvar o que está viciado na pedra de crack, na maconha, na cocaína, porque Jesus não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvar. Salvar! Aleluia! Agora entenda que este é o maior propósito de Deus, salvar as almas. Você, minha irmã, você, meu irmão, tem um chamado, e este chamado é para almas, é para que almas se rendam aos pés do Senhor Jesus, é para que vidas
Receba a palavra de Deus. Deus não vai usar a tua boca com a palavra dele para destruir pessoas. Não vai. Deus vai te usar com a palavra dele para a pessoa se render aos pés do Senhor Jesus e dizer: eu aceito esse Senhor, eu aceito esse Deus, eu aceito, eu aceito. Alabás. Quem está sentindo Deus aqui, amados? Rabada, calabada, rabada, secadará. Aleluia. Tem poder de Deus aqui, viu? Tem poder de Deus aqui. Deus vai salvar almas. Deus vai resgatar almas. E eu vou falar, mas levanta a tua mão assim, meu irmão. Levanta a tua mão assim, meu irmão. Deus vai salvar almas. E Ele vai usar você. É você. É você. É você. É você. Alabás. Ele vai salvar almas. Ele vai resgatar almas. Eu estou sentindo Deus aqui, igreja. Tem um fogo de Deus que invade essa casa, que toma essa igreja. Alabás. Tem um mistério de Deus desenrolando aqui, viu? Tem um mistério de Deus desenrolando neste meu aqui. Alabás, secalabás, xarabadás. Tem um mistério de Deus desenrolando aqui. Deus vai salvar almas. Deus vai salvar almas. E vai usar você. E vai usar você. E vai usar você. Ele vai usar você. Alabás. Ele vai usar você. Com sabedoria. Com conhecimento. Com entendimento. Amados, eu vou falar e quem quiser pode pegar, porque Deus já começou a derramar este mistério nessa igreja agora. Levante as tuas mãos aí. Tem pessoas aqui que o teu coração arde por almas, por vidas, para que a casa cresça, para que as almas venham. Levante as mãos, porque este mistério está sendo derramado aqui. Aleluia, eu vou falar, tem pessoas aí que Deus está derramando nessa noite, porção dobrada do Espírito Santo, porque Ele vai te levantar, Ele vai te usar, Ele vai te levantar, Ele vai te usar. Oh meu Deus, estou sentindo Deus aqui. Ele vai te levantar, Ele vai te usar. Dá lugar para Deus aí. Ele vai te levantar, Ele vai te usar, Ele vai, e Satanás não vai impedir, porque operando Deus, ninguém impedirá. Bate palmas para Jesus e receba a presença. Receba a presença do Salvador. A presença. Já. Alabás. A presença do Salvador. A presença do Salvador. A presença do Salvador. Deus fala comigo aqui, ó. Ele está restaurando pessoas aqui nessa noite. Ele está renovando. É agora aí, ó. Ele está renovando, Ele está renovando. Ele está renovando a tua fé. Ele está renovando a tua fé. Ele está renovando a tua fé. Ele está derramando o poder. Começa a receber. Começa a receber poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai salvar almas. Deus vai resgatar vidas do mundão através da tua vida, através de você. Não tenha vergonha. Não se vergonhe do Evangelho, porque Romanos vai dizer no livro de Romanos, capítulo 1, e no versículo 16 em diante, a seguinte mensagem. Paulo falando: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, se você está aqui nessa noite e tem fé e acredita que Deus tem um propósito na tua vida, que Deus tem um chamado com você, ninguém vai impedir a obra de Deus na tua vida. Para até pessoas se levantarem, sendo usadas pelo diabo, mas não vai impedir a obra de Deus na tua vida. E eu tenho algo para dizer para a igreja. Alguns sabem, outros não. Quando alguém se levanta contra a vida de alguém que está pregando a palavra de Deus, contra alguém que está fazendo a obra de Deus, então isso aqui que é muito sério. Primeiro que Jesus diz para nós orar pelos nossos inimigos, ou por aqueles que nos maltratam, que lançam maldição em nós, que nos maldizem, orar por eles. Mas tem um mistério. Quando alguém se levanta contra alguém que está pregando a palavra de Deus, que está ajudando pessoas, que quer o bem das pessoas, segundo o que está na palavra de Deus, para a salvação. Quando alguém se levanta, até nisso Deus é beneficiado. Como assim, obreiro Wilson Marques? Não entendi. Veja bem, Deus permite que alguém se levante contra a minha vida, contra a tua vida, meu irmão, contra a tua vida, meu irmão, para que essa pessoa veja o quão grande é a maldade do ser humano. Quem está me ouvindo, dá glória a Deus. Amados, Deus permite isso para que a pessoa veja o quão mal é o ser humano. Depois não tem como, Jesus chega com o Espírito Santo e toca e fala assim: por que você mexeu com aquela pessoa? Por que você se levantou contra ela? Por que você deu lugar para o diabo? Eu te amo, eu quero te salvar. Então a pessoa entende e fala: rapaz, pensei que estava fazendo o certo, mas o certo mesmo é cooperar com a obra de Deus. Pensei que estava fazendo certo, mas o certo mesmo é seguir as diretrizes da obra de Deus. Então automaticamente o Espírito Santo, quebrantando essa pessoa, faz ela vir para a presença do Senhor e entender que é obra de Deus, que é obra de Deus, ninguém pode parar. Olha, amados, Jesus disse mais. Ele falou assim: olha, jamais em uma guerra, alguém vai despreparado, mas ele faz os cálculos, porque ele também menciona numa parábola dizendo: ninguém vai construir um edifício sem antes ver se tem condição financeira, para que ele não comece a levantar, pare pela metade, as pessoas zombam dele dizendo: olha, aquele homem começou a construir e parou, então ele é zombado. Então Jesus diz: aquele que vir para o Evangelho, venha saber que tem guerra, tem peleia, tem batalha, mas o general de guerra nunca deixa ele sozinho, nunca abandona. Escuta isso aqui. E ele fala: olha, o homem que vai de frente a uma guerra com 10 mil soldados contra um que está com 20 mil soldados, ele percebe que vai perder, então ele logo pede paz, se rende. Louvado seja Deus. Queridos, essa mensagem é para aquela pessoa que bate de frente com Deus, achando que é alguma coisa que vai conseguir vencer Deus, mas no final tem que se render. Quem está me entendendo, dá glória a Deus? Nós temos que entender esse mistério. Quando nós pregamos a palavra de Deus, até pode se levantar, mas depois de um tempo não tem como, vai entender que Deus é poderoso, que Ele não é só Senhor dos senhores, Ele também é Rei dos reis. Então quando alguém se levantar contra a tua vida, entenda que até nisso Deus está sendo beneficiado. Uma hora essa pessoa vai entender que Deus é na tua vida, que Deus está contigo, e ela vai se render também aos pés do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus?
Quem para exaltar Jesus? Amados, eu quero fechar essa mensagem com algo que Deus colocou no meu coração. Recentemente concluí ali o livro de Jó. Se eu não me engano foi ontem, parece. E eu vi ali quando Jó orava pelos seus amigos ali. Lembra quando Jó estava naquela situação de lepra, muito complicada? E os amigos não condoeram com ele, assim, alguns condoeram sim, em paz. Mas falaram tanta coisa com ele, aí Deus falou assim, olha, vocês não tiveram compaixão de Jó. E falou coisas que não deveria falar com ele. Coisas que eu não coloquei na boca de vocês. Aí então agora Jó ora por eles. Pelos amigos dele que se levantou contra ele em algumas questões ali. Que o próprio Deus declarou. Que eles falaram que não deveria falar com Jó. Só que é interessante o que Jó fez. Jó orou por eles. E a Bíblia diz que quando Jó orou por eles, Deus ele mudou o cativeiro de Jó. Ele mudou a história de Jó. Então às vezes tem coisas em nossas vidas, e tem isso aqui, amados, que não muda, enquanto nós não orarmos por aqueles que infelizmente se colocaram no lugar de nossos inimigos. Infelizmente, tem coisas que na minha vida não vai mudar, enquanto eu não orar por aqueles, mas orar mesmo, abençoando aqueles que se levantam contra a minha vida. Da mesma forma que os meus irmãos com as minhas irmãs. Não vai mudar. Enquanto nós não orarmos por essas pessoas, porque quando alguém se levanta contra a minha vida, contra a vida da irmã, do irmão, logo nós pensamos o quê? Eu sou de Deus. E essa pessoa é do diabo. Só que foi isso que Jesus disse. Ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então Deus quer salvar todos. Deus quer salvar todos. Eu vi hoje um testemunho de um homem ali no YouTube. E o pastor, ele pregando, falou assim, olha, vocês devem saber, já devem ver esse vídeo. Ele falou que o filho dele, cristão, servo de Deus, saiu para cortar o cabelo. Quando foi para o salão, tomou ali uns tiros. Ele tomou no braço primeiro e correu ali para se abrigar. A polícia foi lá e matou ele. O filho do pastor falou, olha, meu filho, servo de Deus, que preste na camisa dele escrito assim, eu sou a Bíblia que o mundo lê, o servo de Deus morreu. E ele pregando, dizendo, vocês não sabem o que é o sofrimento de perder um filho. Então ninguém quer perder um ente querido. E se perder daqui para a vida eterna, glória a Deus por isso. Mas o ruim é se perder aqui e perder sem salvação. Então quando eu quero para a minha família, eu não quero para a família dos irmãos. Então o que as irmãs também não querem para vocês, vocês não podem querer para outras pessoas também. De ruim. Assim da mesma forma os irmãos também. Porque nós queremos que a nossa família toda seja salva. Então se eu quero isso para mim, eu quero isso para os irmãos também. A pessoa é dura de coração, ora por ele. Ela é muito complicada, ora por ela. Porque é o que você quer para você. Você quer a salvação da tua alma. Então, a Bíblia diz que aquilo que eu quero para mim é o que eu tenho que desejar para mim, desejar também para o meu próximo. Aquilo que eu quero para mim, eu desejo também para o meu próximo. E assim é a lei e os profetas. Então, não tem como eu querer algo para mim de ruim. Jamais. Eu quero de bom para mim. Então, da mesma forma, eu quero de bom para os irmãos e para as irmãs. É difícil, amados. É difícil quando alguém se levanta. Quando alguém está com uma fúria tão grande contra a nossa vida. A gente orar. É difícil. É difícil. Mas chora nos pés do Senhor. Falando, Deus, está difícil para orar, Senhor. Está difícil para exprimir isso aqui. Falar dessa pessoa. Eu tenho que falar, Deus, tem misericórdia. Tenha compaixão. Me ajuda a amar essa pessoa. Eu quero, como já disse, estou encerrando, mas eu quero concluir com esse negócio aqui ainda, irmãos. E um dia, se ela permitir, eu falo o nome dela. Porque eu não falei que ela ia contar esse testemunho, então não vou mencionar o nome não. Mas essa pessoa me ligou. Eu conversando com ela, falou assim, moço, eu ia comprar um telefone e me indicaram outro telefone. E
Só que esse telefone não é o que eu queria. Olha só, coisa simples. Não é esse telefone que eu queria, é aquele negócio e tal, falando, chorando, e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, sabe o que aconteceu com você? Ela falou assim, o quê? Eu falei, você não está sendo grato. Ela comprou um telefone novo, quem está me ouvindo dá glória a Deus. Olha, entende a gravidade. Ele está dizendo com você o seguinte, você não está querendo ser grata a Deus, pelo que Ele te deu condição de comprar um telefone novo. Você não está sendo grata a Deus. Você não está conseguindo agradecer a Deus. Ela chorando falou assim, Deus, pior que é mesmo. Eu falei, então vamos fazer um negócio aqui agora? Ela falou, vamos. Eu falei, fala comigo, repete assim. E ela em lágrimas. Eu falei assim, eu falo assim, Deus. E ela, Deus, eu te agradeço. Ela, eu te agradeço, chorando. Tá vendo, amado? Chorando. Por esse telefone, é por esse telefone, Senhor. Eu falei assim, fala, Deus. Ela, Deus, me perdoa. Pelo que eu não fui grato, Senhor. Mas eu quero te agradecer por esse telefone. Muito obrigado, meu Deus. Ela foi, chorou. E ficou aliviada e falou assim, Deus, tá vendo, Deus? O diabo não queria que eu agradecesse a Deus pelo telefone que eu comprei, que Ele me deu condição. Tá vendo, amados? Como é que o diabo luta com coisas simples? Não é nem vida, não é nem pessoa. Um aparelho celular. Eu falei, pois é, então faz isso. Não fica desse jeito não. Seja grato a Deus. Dá gratidão ao Senhor. Porque Deus se agrada, a pessoa que é grata a Ele. Amém? Então você está aqui, minha irmã, meu irmão, fôlego de vida. Seja grato a Deus. Amém? Deus abençoe todos os irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. E as palmas que exaltam o Senhor. Palmas que louvam a Deus. Aleluia.